Alô Brasil! Começamos oficialmente o podcast do Zero à Meta, a construção de uma carreira. Vocês vão acompanhar aqui uma jornada incrível de uma criança que começou a trabalhar logo cedo e que hoje é um empreendedor de sucesso e que tem uma história de vendas que é fabulosa. Para poder começar esse podcast, primeiro vamos apresentar o Gustavo. Gustavo, é um prazer imenso, cara. É meu te receber aqui mais uma vez, Donato. Cara, agora é o seguinte, a gente vai... Para você poder chegar nesse momento de empresário, empreendedor, você construiu uma jornada que participou várias carreiras. E a primeira, que eu considero a mais importante para inspirar quem está assistindo a gente agora, é a carreira de vendedor. Então, o vendedor... eu sinto muitas vezes que algumas pessoas que trabalham com vendas, elas se sentem num momento temporário da vida. Elas falam assim, eu estou vendedor. Eu sou engenheiro, mas eu estou trabalhando num departamento comercial, ou eu estou como corretor de imóveis, ou eu estou como televendas. Então, eu fico quase triste quando eu ouço isso, porque eu sou um vendedor inato também. Eu vendo para grandes quantidades de pessoas. E eu sinto que o vendedor é aquela profissão que é o único que consegue fazer um salário variável. Então, enquanto todas as outras profissões elas estão sujeitas a um salário fixo ou uma remuneração fixa, o vendedor é aquela função social que consegue, através do ganho das comissões, aumentar o valor que ele recebe por mês. Então, para mim, é uma discrepância quando uma pessoa fala que ela é vendedora temporária ou que ela está vendedora, porque eu vejo o vendedor como uma profissão, uma paixão, uma reação de vida. Uma ferramenta do mundo. Exatamente. Do mundo corporativo e do mundo comercial. Exato. Sem venda não existe nada. Então, eu queria que sem nesse... vendedor, né? Sem o vendedor não existe nada. Venda. Pode ter um produto maravilhoso, se não tiver quem venda... a pecinha principal ali, o negócio não rola. Exato. Então, nesse primeiro episódio do nosso podcast, que é da meta... do zero à meta, do zero à meta, eu queria começar com a história do vendedor. Então, a gente pode transformar isso daqui num primeiro capítulo, onde a gente vai dividir a história do vendedor em 3 episódios. Esse daqui é o primeiro episódio. Eu queria que você contasse pra gente o começo dessa jornada. Como é que foi o seu começo como vendedor? Mas pode começar, eu quero saber da essência. A história é longa, né? Porque são 4 anos de venda, mas eu vou tentar resumir nesses 3 episódios, né? Um pouquinho dessa trajetória, até para compartilhar, porque... muitas vezes é difícil a pessoa acreditar nas nossas histórias, né? Não é história, é história. E é história verdadeira. E não foi eu só que vivi essa história. Mas assim, eu comecei vendendo, eu falei no make-off, no nosso primeiro bate-papo, né? Eu comecei brincando com venda, vendendo gelinho, suquinho, enfim. E depois fui vender pipa na feira, enfim. Eu já tinha um viés comercial, né? Isso já estava no sangue, mas eu não tinha descoberto isso. E efetivamente, quando eu comecei como vendedor, né? E você falou uma palavra que você foi muito feliz, né? Muitas pessoas estão vendedor, ou estiveram vendedor, mas não são vendedores. E eu acho que eu sempre fui um vendedor, porque eu sempre gostei da área comercial, eu sempre gostei de falar com pessoas, eu sempre gostei de bater meta, eu sempre gostei de dinheiro, né? Eu já tive uma independência financeira muito novo, devido ao ramo comercial. Então a primeira coisa que a gente se depara quando nós começamos a trabalhar na área de vendas, né? Principalmente na década de 90, o preconceito. Falamos disso também um pouquinho na nossa primeira entrevista. Então, assim, o vendedor, quando ele estava atuando, ele estava fazendo um bico. Ele não estava trabalhando. Então, a gente já tinha esse preconceito da sociedade como um todo.
e até dos familiares, enfim. O vendedor, quando ele não estava... Ele estava trabalhando como vendedor, ele estava fazendo um bico. Na realidade, não era um bico, ele estava trabalhando sim. E eu acho, mais do que um emprego, é um trabalho. Porque como ele depende de resultado, porque você pode estar trabalhando, mas não está produzindo. E se o vendedor produzir, se ele não produzir, ele não ganha nada. Então, essa trajetória começou em 1992, né? Na área de assinatura de revista, quando, de fato, eu incorporei o trabalho de vendedor de assinatura, né? Eu também contei um pouquinho de como que eu entrei, como que eu conheci, enfim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande pelo um amigo meu que me levou para trabalhar. Mas conta a história, te levou como? Te amarrou na mão, falou, não, vem aqui. Eu vou te contar como foi. Talvez ele fique até bravo, né? Talvez ele não lembre, mas eu lembro direitinho de como foi, porque quem paga sabe e não esquece. Quem apanha lembra. Mas eu não apanhei, não. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele, porque ele foi meu professor, ele que me ensinou. Mas foi muito, como que eu posso dizer? Foi muito engraçado no final, né? Porque depois, quando o nosso supervisor, o nosso gerente descobriu a forma que eu entrei para trabalhar, eles eram muito sádicos, né? Então, fizeram uma festa, né? Dando risada, brincando, da forma que foi. E foi uma forma muito, muito hilária. Resumidamente, eu vou tentar resumir a história. Ele já era um vendedor. Ele começou sendo vendedor de uma representação da Editora Globo, que ficava no centro de São Paulo. E como eu disse no nosso último papo, né, uma pessoa que começou a se destacar, e a gente na adolescência sempre percebe, um tênis diferente, uma roupa diferente, frequentando lugares diferentes. E aí eu descobri que ele estava trabalhando, vendendo assinatura de revista, na época da Editora Globo. E eu pedi para ele que ele me desse a indicação para que eu pudesse trabalhar nessa representação. E na época ele falou que não podia. Falou assim, é um clã, é uma coisa restrita, é tipo uma maçonaria, não pode entrar. Você só pode entrar se tiver uma autorização, enfim. Contou uma história para mim. E essa história, eu comprei essa história, tanto comprei que eu comecei a trabalhar. Então ele me ensinou a ser vendedor. Na época nós trabalhávamos só começávamos... A primeira vez que eu fui trabalhar como vendedor de assinatura de revista e foi com ele, foi trabalhando em ruas comerciais, né? Vocês pegam aquela rua do comércio, né? Que o pessoal fala, tem loja de um lado, tem loja do outro, tem um açougue, tem loja de sapato, tem boutique, tem de tudo. Então eu pegava um lado de uma rua, um exemplo, a rua da calçada direita, e ele pegava da esquerda. E a gente se encontrava nesse contrafluxo depois que cada um trabalhou, já fez um lado de uma rua. Até então ele me ensinou como eu abordava, conhecimento de produto, como funcionava. Naquela época as pessoas não tinham cartão de crédito, então você tinha que fazer um trabalho de você tirar 5, 6 cheques de um cliente. E o produto que nós vendíamos era um produto que a gente até falava uma palavra que hoje ela é difícil de ser escutada, né? A gente falava que a assinatura de revista era uma coqueluche. Era para poucas pessoas, né? Então, assim, as pessoas, cultura, lazer e informação. Ao invés de você comprar na banca, você vai receber na sua casa com todo o conforto. Então, você é uma pessoa diferente para receber um serviço diferente. Então, a gente dava esse glamour pro cliente. Mas era assim, a Editora Globo, ela era muito recente no mercado. A Editora Abril era o grande forte. A Editora Abril era mais forte na época, principalmente com Veja, com Playboy e talvez com mais algum outro título.
Não, a Abril tinha um portfólio de revista muito grande, né? Mas o que Playboy, era. Quatro Rodas, Manequim. Mas o forte deles de assinatura Ela. sempre foi a Veja e a Playboy. Nessa época, estamos falando aí de década de 80, 90, 90, 2000. 90, a Isso Veja, aí. assim, porque ela era a única revista. Não era a única, tinha a Isto É na época. Mas a Isto É editora 3, né? Mas olha só de que época eu sou. Talvez as pessoas nem saibam que existe, ou que existiu, que existe não, que existiu a revista Isto É Senhor. Depois ela passou a ser a revista Isto É. Caraca, eu não Né? sabia. Pra mim sempre foi Isto É. E eu também trabalhei um período para a revista, para a editora 3, na revista Isto É Senhor. E ali eles davam umas fitas cassetes de presente na assinatura. E era na época. Só um minuto, atenção. Você que não sabe o que é uma fita cassete, meu amigo. Essa, olha. Põe na imagem aí, vai, ô editor. Quebra essa pra nós, pra não ter que explicar o que é uma fita magnética e etc e tal. Olha, isso aí é uma fita cassete. E ele dava uma fita cassete. Mas era com dicas ou era musical a fita? Não, era com filmes. Era filme. Filmes. Então era VHS, pô. E tinha a revista Ele e Ela, né? Então não preciso te falar o que era a fita cassete. VHS. VHS. Da Ele e Ela era uma revista pornô, né? Enfim, que concorria com a Playboy. Mas eu não trabalhava com a. Nesta época, eu não trabalhei com a editora 3, com a Isto É Senhor. Mas também tem uma parte da história que eu também trabalhei com eles, que também foi uma escola. Até porque a Isto É Senhor era uma revista de extrema esquerda. E a Veja era uma revista orientada mais para direita, mais para direita, né? Então naquela época eu nem sabia o que era esquerda, o que era direita. Enfim, era jovem. Não, e se a gente for levar a divisão de hoje, é totalmente diferente da divisão daquela época. Era uma esquerda que, assim, era totalmente, como que eu posso dizer, não era rotulada, né? Uma esquerda mais, como que eu posso dizer? Não vamos entrar nessa. Radical. Eu não quero entrar vamos para venda. Na esfera política. Mas, enfim. Então, a editora concorrente mesmo da Globo, a Globo era a Rio Gráfica foi comprada pelo Grupo Globo, e aí eles fundaram a editora Globo. Se eu não me engano, era na Lapa, era na Lapa, na Rua do Curtume. Então, assim, eu peguei aquele comecinho onde estava nascendo a editora Globo, no segmento editorial. Então a Turma da Mônica era com a editora Globo tinha as revistas Criativa, que vinha com fichário, Faça Fácil, que vinha com a Faça Fácil Festa, Molda Moldes, que ensinava ensinava a mulher o corte e costura, enfim. Então eu tinha um conhecimento de produto muito bom, e na ponta da língua tinha a Marie Claire, que é uma marca... Marie Claire foi muito forte, né, no setor impresso. Ela é mundial, né? A Marie Claire é uma licença, né? Só que na época a Globo não tinha a revista semanal. A única revista semanal que existia na época era a Veja, né? Então nós éramos, né? Eu falo nós porque nós vestimos muito a camisa. Nós éramos concorrentes da editora Abril. Então eu comecei a trabalhar não diretamente com a editora. É muito louco esse negócio. Esse meu amigo, ele colocou para mim uma situação que é o seguinte, que ele não poderia levar ninguém para o escritório. Por quê? Porque tinha um limite de pessoas e ele poderia também sofrer sanções se ele levasse outras pessoas. Era um clã, como eu disse. Mas, como o negócio era tão bacana, eu acreditei que de fato isso era verdade. E eu, durante um bom tempo, acho uns 2 meses, eu trabalhei como vendedor para ele. Então ele tirava os talões, que era um pedido. Esse pedido tinha 3 vias, uma branca, uma rosa e uma azul carbonada. E era um talão assim que você abria. Então ele preenchia o talão com o código dele de vendas e com o nome dele. E eu me passava por quem? Por esse vendedor. Então eu vendia, eu entregava a produção para ele e ele entregava essa produção
para quem tinha que ser. a representação. Ou seja, ele inventou... eu era um terceirizado dele. Ele inventou essa história de Eu clã para você ficar longe da dúvida. Você produzia para ele e ele que ganhava o louro da produção. Ele me dava, obviamente, me dava uma parte da comissão. É óbvio, mas internamente na empresa quem ganhava o número de vendas... Ele foi campeão, 1, 2, 3 meses, ele era ranking, não que ele não teria condições disso, porque ele era um baita vendedor também, né? Mas a produção que constava no ranking de venda era a minha produção e a dele. E eu peguei a mão fácil do negócio. Eu já estava vendendo igual ou mais do que ele já no primeiro, segundo mês. Eu peguei o game. Eu peguei o game e a gente virou assim, tipo Batman e Robin, cara. A gente trabalhava junto, ele me levava e a gente foi se aprimorando. Aí nós começamos a trabalhar dentro de agência bancária, porque aí você pegava aquela mulherada, aquela idade de adolescente para cima, 18, então aí você vendia a revista Querida, Destino, né, aquelas revistas de horóscopo. Então a gente tirava muito pedido. Nessa época já era o João Bidu que fazia o horóscopo das revistas ou não? Não, eu não era muito especialista nesse contexto da revista em si. Eu sabia o conhecimento. Você sabia vender a assinatura, o resto era só argumento. Não, eu sabia de todo o conhecimento de produto, porque não tem como o vendedor vender algo que ele não conhece. Exatamente. Não tem como. Tinha uma revista que era muito cara a assinatura dela, que quando a gente vendia 2, 3 no dia, a gente falava assim, tá feito o dia, que era a Speak Up, que era aquela revista que ensinava inglês. Não sei nem se ela existe ainda. A gente falava que era o curso de inglês. E inglês naquela época não era para qualquer um. Então era muito caro a assinatura da Speak Up. Ela era, no caso, umas 3 ou 4 vezes o valor de uma assinatura convencional. Então você tinha assinatura de 1 ano e você tinha assinatura de 2 anos. Então eu gostava muito de vender para mulheres e vendia 2 assinaturas por 1 ano ao invés de uma de 2 anos. Obviamente, se a pessoa quisesse de 2 anos, porque aí você fazia uma casadinha. Criativa e Faça Fácil, Criativa e Molda Moldes, né? Marie Claire com alguma outra, enfim. Na época era Globo Ciência, não era Galileu. Portfólio contemplava 8 revistas. Tinha a Turma da Mônica, tinha Molda Moldes, tinha... que mais? Querida, Destino, Speak Up, enfim. Ela começou com um portfólio um pouco mais reduzido e depois ela foi abrindo esse portfólio. E a Globo, com poderio total naquela época, ela investiu pesado, porque quem era concorrente dela? Abril. E ela trouxe muitos funcionários da Abril que montaram a Globo. Né? Eles pegaram muita coisa boa da Abril, lapidaram. Pegaram a expertise e trouxeram para o novo negócio. Exatamente, né? E aí, esse escritório, ele ficava na Praça da República, a Barão de Itapetininga, ali na galeria. Vixe, trabalhei muito lá, hein? Enfim, ali era o comércio de venda, né? Ali tinha muitos escritórios. Escola de venda. Quer aprender a vender, vai para a República. Vai para o centro, né? Ali eu falava que era o polo industrial de venda. Enfim, e aí eu fiquei com esse meu amigo trabalhando, acho quase 2 meses. E nesses 2 meses eu aprendi muito. Tem muita história aí que a gente vai contar mais para frente. De como a gente fazia para vender. Não, mais para frente não. Já me fala aí, bicho. Não, eu quero falar primeiro como eu entrei. Então, como é que você entrou? Que eu entrei, que aí eu fui virar PhD no negócio mesmo, porque aí eu fui nadar com um monte de tubarão, né, meu? E como é que você entrou? Quando você vai nadar com tubarão, se você sangrar, você vai ser mordido também. Então, eu fui pro meio dos tubarões. Então, como que eu entrei, cara? Eu tinha feito uma venda, nós tínhamos ido para o centro comercial de Mauá, no centrinho. E eu tinha feito uma venda da Turma da Mônica com uma assinatura da Faça Fácil. E essa pessoa pagou, era uma mulher, uma japonesa. Ela pagou
essa assinatura à vista em dinheiro. Aí deu aquele brilho, deu aquele brilho. Não, eu entregava a produção para ele. Eu vendi tudo que eu vendia, eu entregava para ele, porque ele entregava na representação, recebia a comissão, me pagava a comissão. Então, exemplo, ele ganhava uns 15% de comissão, me pagava 10%, que até aí eu tava Tá dentro ganhando do dinheiro, jogo. eu tava vendendo, eu fazia 6, 7, 8, 10 vendas no dia. Você pega um ticket médio hoje de uma assinatura de revista que é R$500, você faz por 10, dá R$5.000 de faturamento. A 10% de comissão, se fosse hoje, com 16, 17 anos de idade, eu tava ganhando R$500 por dia. Tava feliz pra caramba. Só que o que aconteceu? Eu entreguei essa venda pra ele em dinheiro e ele demorou um certo tempo para dar entrada nessa venda. Por quê? Ele não usou o dinheiro de má fé, mas ele estava contemplando. Ele usou De repente estava esperando para bater uma meta no dia tal, alguma coisa assim. Ele pegou esse dinheiro para complementar a venda de uma moto que ele estava comprando. E ele jogou limpo comigo. Ele falou, Gustavo, ó, aconteceu isso, isso e isso, porque eu colocava o telefone da minha casa nos pedidos. A gente vendia muito honestamente, de uma forma muito transparente. E eu colocava, falava, ó, qualquer problema você liga, para não ligar no escritório, o pessoal não ia saber quem era o Gustavo, eu colocava o meu endereço e o meu telefone. Endereço não, meu telefone. E essa pessoa foi consultar se essa venda estava cadastrada dentro da editora. Quando ela foi consultar, o que aconteceu? Não constava. Não constava. Ah, ela ligou na minha casa. Quando ela ligou na minha casa, quem atendeu? Meu pai. E aí, até eu explicar que focinho de porco não é tomada, e eu falei, Sérgio, ele falou, Gustavo, eu dei entrada, tô dando entrada nessa venda hoje. E um cara extremamente honesto, tá? E ele já tinha até falado pra mim. Aí ele falou, quer fazer um acordo? Eu falei, qual acordo? Ele falou, cara, você assume essa venda, paga essa venda e eu te levo pra dentro da editora. Cara, vamos colocar hoje, uma assinatura da Turma da Mônica custa aqui um ticket de R$450. Mais uma assinatura de uma outra revista seriam uns 600 mais R$250. Enfim, vamos colocar hoje R$700. Ele falou, assume esses R$700. Ele tinha uma comissão para me pagar, porque ele me pagava certinho, bonitinho. Então ele tinha, eu acho, uns R$1.000 para me pagar, alguma coisa. Ele falou, banca essas duas assinaturas que eu te levo para a editora. Eu, cara, quando? Ontem ou hoje? Fechei o negócio com o cara. Você meio que pagou a sua entrada, não, então. Eu paguei. Porque ele não tinha, você não tava devendo nada pro cara. Nada, eu paguei a minha entrada. Né? Não sei se ele vai lembrar disso hoje, se ele ver esse podcast, ele vai ficar bravo comigo. Mas qual é o nome dele? Sérgio. Alô, Sérgio, esse recado é pra você. Ei, maravilha. Tá bom. E aí você pagou sua entrada, então? Eu paguei, isso era uma quinta-feira. E quando a gente ia entregar a produção, a gente ia todo dia no centro para entregar a produção. Ele me deixava na galeria da Barão com a 7 de abril e falava assim, mas você tem que ficar aqui, porque não pode subir lá, senão vai dar problema. Ninguém pode saber que você trabalha com... Não é mentira, tudo mentira. Eu subia lá, entregava a produção, descia muitas vezes comendo um lanche, fazendo alguma coisa, que tinha um churrasco no salão de venda e tal. Mas, cara, eu tava ali, ficava de boa, sem maldade. Ele descia, pagava a minha comissão, pagava direitinho. Aí, nesse dia que eu fiz o acordo com ele, era uma sexta-feira. E de sexta-feira rolava um churrasco, um gueri-gueri, o pessoal tomava cerveja e tal, mas eu não sabia de nada. Aí ele entrou, eu entrei com ele, era no 13º andar, uma sobreloja. E aí ele me apresentou, cara. Ele me apresentou pro gerente. Era o Zuolo e o monitor era o supervisor era o Norberto. Ah, cara, a hora que eu contei a história pros caras, ele falou, me apresentou, eu falei, foi assim, assim, assado. Os caras tiraram uma onda, mais uma onda. Falou, você pagou o ingresso? Pagou o ingresso pra entrar. Mas, cara, eu acho que foi muito legal eu ter pago esse ingresso, porque, aquilo deu uma valorização tão grande sobre na tua história, né? Não só na minha Começou história. A valorizar um monte de coisa. Tudo foi dando valor. E aí eu olhei no ranking, ele tava em primeiro. Ele tava em primeiro ali, mas enfim. Mas todo mundo... Nem eu levei no fígado isso. Achei super
puta, engraçado, eu continuei com uma dívida de gratidão. Falei, pô, aconteceu isso, mas eu tenho certeza que ele ia me colocar em um dado momento do mesmo jeito, porque a gente estava muito parceiro, a gente trabalhava todos os dias, de segunda a sexta. Então, tipo, como eu te falei, é meio que Batman e Robin. A gente saía, vendia muito, ganhava muito dinheiro. Eu comecei a ganhar um dinheiro mesmo com uma comissão menor, ele ganhando em cima de mim um dinheiro que eu nunca tinha ganho, né? E aí eu entrei como vendedor, só que eu já era vendedor. Então eu já cheguei chegando, né? Então, assim, aquele ranking que era individual dele passou a ser desmembrado, né? E tinha muitos bons vendedores na época, tinha muito cara, tinha muitos vendedores, assim, para você ser, vamos colocar assim, G10, era cara fera. G10 já era os top das galáxias. Agora você imagina eu com 16, 17 anos de idade, ali eu já tava com 17 anos, isso. Cara, eu disputando com um cara de 20, 25 anos, seja uns caras que já eram tarimbados, já tinha trabalhado em outras editoras, já tinham conhecimento do negócio como um todo. Tinha uma né? revista que eu ouvi eles falar, eu sou da época da Visão, era uma revista antiga. Então, cara, pra mim era tudo novo. Só que eu tinha faca no pescoço. No pescoço não, tinha faca no dente, cara. Sangue nos olhos. E eu e o Sérgio fizemos uma dupla que a gente quebrou um paradigma de todos os outros vendedores. A gente começou a trabalhar dentro de empresas. Como que vocês faziam para entrar nas empresas? Aí que a gente desbravou, assim, aí nós viramos, assim, nós tivemos algumas fases. Trabalhar dentro de agências bancárias, então, assim, foi uma fase maravilhosa. Vendíamos muito, mas muito. Tinha dia que a gente chegava a fazer 20 pedidos num dia. Tá, mas qual a mágica? Como é que você entrava numa agência bancária para vender assinatura de revista? Cara, tudo era um jogo. Um jogo bem jogado. Porque a primeira coisa a gente precisava ganhar quem? O gerente da agência. E é o que a gente fazia com o gerente? Dava uma assinatura para ele. Dava um monte de revista para ele. Procurava quem era o gerente, tinha lugar que dava certo, tinha lugar que não dava. Tinha lugar que o gerente era tão simpático que a gente aproveitava e vendia para ele também. Quando ele não deixava vender, a gente dava um migué e ia vender também até o segurança tirar a gente dentro da agência. Então a gente entregava uma pequenas empresas, grandes negócios, uma Globo Rural, um produto que fosse de perfil mais masculino. E que era a Globo Rural teve o programa Auto Esporte, enfim. E aí entregava e falava assim, ó, a gente pode falar com as meninas, entregar uma cortesia para elas também? Até aí a gente não falava que ia vender. A gente que vai entregar um folder, passar um informativo, tal. Puta, cara, a gente era muito criativo, cara. Aí você entregava, né? Aí chegava no balcão, olhava pro gerente, né? E aí o cara te cumprimentava, a galera que tava em volta achava assim, que era ele dando autorização. Eu acabei de falar com o gerente, ele pediu para mim falar com você. E aí eu já chegava com os dois pés, né, meu? Falava, ó, o gerente fez, tá todo mundo participando, agora eu venho mostrar para você também, para você participar da campanha. Como assim? Abri aquele folder, mostrava as revistas, aquele negócio todo, eu tô dentro de uma agência bancária, o que eu precisava para vender? Que as pessoas tivessem conta em banco. Todo funcionário do banco tinha cheque. Então assim, cara, você tava dentro de uma doceria. Ou você estava vendendo pãozinho quente dentro de uma padaria, né? Então a gente trabalhou por muito tempo em banco, trabalhando em agência bancária. Então eu pegava assim, hoje nós vamos trabalhar em São Caetano. Pegava todas as agências bancárias de São Caetano. Ia malhando. Malhando. Hoje a gente vai para Santo André. Hoje a gente vai para Zona Leste. Sempre trabalhando em agência bancária. Esse foi o nosso começo, foi focado. Teve uma época de comércio, depois a gente caiu para dentro da agência bancária. E aí, quando eu comecei a trabalhar interno, já não estava mais como terceirizado, nós tínhamos um monitor, né? Então tinha o gerente, que era o Zuolo, e embaixo o Norberto, que era o nosso monitor. Então era pulverizado as equipes entre a equipe do Norberto, que estava abaixo do Zuolo, e aí acima tinha os representantes, que eram os dois donos,
que infelizmente os dois já morreram, enfim, mas foram pessoas também importantes na minha vida. Vai vir depois uma outra parte aqui do nosso pod que eu vou contar depois até onde nós chegamos dentro da representação da Editora Globo. Cara, e foi assim, era muita criatividade, era muita boa malandragem para vender, e a gente ficou durante muito tempo trabalhando em agência bancária. Você lembra de alguma história ou de algumas histórias do que você fazia para poder reverter uma venda? Porque eu lembro que nessa época também existia uma divisão muito grande entre o que os vendedores, mesmo os próprios vendedores faziam essa divisão, que era o cara que vendia produto e o cara que vendia papel. Você era um cara que vendia papel. Sim. E o vendedor que vendia produto, ele falava, cara, vender papel é difícil, porque você está vendendo um sonho para a pessoa, você está vendendo... Cultura, lazer e informação, que a gente usava esse jargão. Exato. Eu vim aqui trazer cultura, lazer e informação para você. Como assim? Escolhe aqui que eu vou te explicar como funciona. E assim, a gente sempre teve como exemplo os caras da Barça, né? O cara que vendia Barça, eu não cheguei a vender Barça, mas o cara que vendia Barça era o cara, né? Mas vender assinatura era muito mais fácil. Então eu vendia muito para mulher, né? Porque eu trabalhava dentro de banco, muito para adolescente, vamos dizer assim. E era mais fácil a comunicação. Eu tinha mais dificuldade de vender para homem. E a gente sensibilizava muito os clientes, né? A gente era novo, você oferecendo aquilo, as pessoas muitas vezes parecia que fazia para te ajudar. Puta, olha, moleque novo, trabalhando assim, assado. Vou dar uma força. Mas não tinha ideia de quanto a gente ganhava, mano. A gente ganhava muito dinheiro. Se você fizer uma conta, que a gente tinha uma média de 10, 12, 15 vendas por dia, vamos colocar 12 vendas num ticket médio, que eu já falei aí de 300, 400 reais. Estamos falando aí de 4 mil reais de faturamento por dia. Se fosse a 10% de comissão, nessa época eu já estava lá no top, já estava ganhando 17, 18% de comissão. Eu estava ganhando uns 700 reais. 700, quando não, R$ 1.000 por dia. Se fosse hoje, seria isso. Né? Tá. Isso aí foi seu início. Isso foi o início. Tá. Tem alguma história que você quer ressaltar desse início ou a gente pode ir para o meio do caminho? Não, cara. Na venda de assinatura. Na venda de assinatura, esse foi um início, mas depois foi muito mutante a forma de a gente trabalhar. Então, assim, eu trabalhei uma época em agências bancárias, depois eu trabalhei uma época muito em órgãos públicos. Então a gente trabalhava em prefeitura, fórum. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Eu tenho certeza que quem é vendedor também tem uma curiosidade como essa. Quando você fala de venda, eu vejo duas questões muito separadas. Uma delas é o discurso da venda, que é a hora que você está de frente a frente ali com um cara ou com uma mulher, que você vai oferecer teu produto, que você vai falar do clube de assinatura ou de qualquer coisa que seja. A outra é a estratégia que você fazia para estar junto desse público. Né? Então, quando você fala que você fazia um chaveco no gerente da agência para poder montar ali o teu espaço para vender numa agência, nós estamos falando de uma estratégia que você criou para poder ter mais cliente. A outra coisa que não tem a ver com isso é o discurso da venda que você usa para poder fazer o seu fechamento. Como que você pode trazer inspiração para essa galera que está hoje trabalhando na rua com vendas, seja de produtos, seja de serviços, seja de papel ou de coisa física? O que você pode dizer para o cara sobre como ele pode buscar novos clientes, novas prospecções? É assim, a gente usava muito um termo... A gente foi ensinado a isso, tá? A nossa escola foi muito boa porque os nossos supervisores, os nossos gerentes, eles foram vendedores. Então eles não pilotaram mesa. É o que eu falo muito aqui dentro, né? É muito fácil pessoa que nunca fez e que nunca trabalhou falar de Vim com um monte de teoria e falar, não, principalmente agora nesse mundo digital aí, todo mundo na rede social vendendo sucesso e nunca fizeram um pedido, né? A gente tinha uma premissa de programação, né? Primeiro, aonde eu vou trabalhar?
Onde eu vou me programar para trabalhar? Eu tenho que vender banana para macaco. Tá certo? Então eu primeiro pesquisa e programação. Isso a gente aprendeu muito. E depois aprendi os 3P, né? Produto, praça e preço. Então pesquisa e programação. Como eu vendia um produto que ele ia desde criança até empresários, eu tinha um leque de opção. Tanto masculino Era muito aberto o seu público, feminino. né? E leitura é cultura, principalmente naquela época. A acessibilidade à informação era televisiva ou impressa, ou rádio. Dali para frente não tinha mais nada. Então, quando eu tô com um produto que tem uma chancela da Globo, produtos de qualidade, porque você falava de uma pequenas empresas, grandes negócios. Você falava Todo de uma mundo Globo Rural, conhecia. você falava de uma Marie Claire, que era uma revista grifada, de grife. Então, a nossa pesquisa era mais baseada no quê? Aonde nós vamos trabalhar que tem alta propensão de compra. Porque a pessoa, para nós, tinha que ter apenas o talão de cheque para ele conseguir fazer a compra. Porque não existia cartão de crédito ou quando não, pagava em dinheiro. Então, Mas o melhor jeito de negociar era com o cheque pré-datado, parcelado. não, e o primeiro cheque era para 60 dias. Então a gente tinha esse jargão também. Olha, só vai pagar daqui 60 dias e daqui 30 dias você está recebendo. Então você tem de 4 a 6 semanas para receber o produto. Mas o que eu falo para os vendedores hoje? O que eu penso? Eu tenho que ter produto, praça e preço. Entendeu? Mesmo hoje, nessa facilidade do leads, de uma série de coisas, você consegue prospectar. Você consegue vender. Do jeito tradicional, você diz? Consegue. É que assim, a gente tem tantas ferramentas hoje e o mundo de vendas, ele é um mundo muito mais... Como que eu posso dizer? Mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Você não acha que a prospecção feita do jeito que a gente fazia antes, que é essa prospecção mais porta a porta, mais olho no olho, ela não é uma prospecção mais eficaz do que uma prospecção que você gera na internet, que tem um monte de concorrente? Muito mais. Vamos dar um exemplo. Que eu até brigo aqui com o pessoal, né? Eles pedem uma conversão de 10% no leads. Eu falo, primeiro tem que ser a partir de 10%. Senão você já põe teto na cabeça do vendedor. É a partir de 10%. Por que eu falo isso? Porque se eu falar com 30 pessoas no dia e eu tiver 10% de conversão, eu vendi 3. Mas quando eu trabalhava no porta a porta e eu falava com 30 pessoas no dia, que era a minha meta, eu vendia 10. Entendeu? Eu tinha 30% de conversão. Eu recebia 20 não, mas o que me importava era os 10 sim que eu tinha. Né? Então hoje o mercado criou uma zona de conforto. Eu vejo empresas falando que conversão de 2, 3% de um lead é e tão felizes. Tão felizes e estão ganhando prêmio. Assim, eu não concordo com isso. A gente trabalhava no mar aberto. A gente não estava indo oferecer para alguém que queria. Era prospecção pura, na veia. Aquela prospecção raiz, olho no olho. Né? Mas a gente tinha um conhecimento de produto muito, muito afinado. Né? A gente tinha muita vontade de vender, então não era a quantidade de não que a gente tomava, e sim o que importa era a quantidade de sim. Hoje é assim também? Mas o que a gente tinha? Nada. A gente tinha o talão, o pedido de venda e um folder. E muita vontade de vender. A gente ia de busão, voltava de busão, e quando nós saímos em grupo, olha só isso. Nosso monitor, até hoje, ele abriu um mapa. Então, ele clusterizava em 4, 5 turmas, de 3 ou 4 vendedores. Ele abria o mapa de São Paulo, pegava uma caneta, girava. Ixi. Essa turma aqui vai para a Zona Leste. Aí pegava algum centro comercial que tinha banco, que tinha... Mandava uns 2 ou 3 para lá. Vocês vão para cá. Agora vamos ver onde vai outra turma. Esses aqui vão pro ABC. Essa turma vai pro ABC. Cara, para você ver como era um negócio muito louco. E aí, como ele era monitor, ele depois fazia o radar.
Ele não conseguia estar as 4 turmas, mas ele escolhia pelo menos uma, né? Enquanto ele tomava uma cervejinha... Aí ele ficava supervisionando, tá? Aí ele parava onde a gente... onde estava aquela turma trabalhando, ele tirava o pezinho dele um pouquinho, ia tomar a cervejinha dele, mais monitorando o pessoal. Enfim, cara, é umas coisas muito... Cara, que hoje, se você contar, ninguém acredita. Mas dava certo. E aí chegava no final do dia, ele recolhia a produção de todo mundo, voltávamos pro escritório, a gente tinha que ir pro escritório de manhã, participar da reunião. Faz o que tem que fazer e pegar volta o dinheiro, VT, VR, que não era só, era uma antecipação, a gente não tinha nada fixo, era só comissão. No final do dia, pegava o busão, roletava o metrô, roletava o trem e chegava no centro de São Paulo, entregava a produção. Eles pagavam em dinheiro no dia, né? Então eu não era de pegar todo o dinheiro, eu fazia meu pezinho de meia, eu sempre tive uma inteligência financeira. Então eu pegava o dinheiro que eu ia usar no dia e ia aguardando, deixa no caixa. Na sexta-feira eu pego. É bom porque aí dá pra você ver quanto que sobrou de verdade, né? E assim, cara, eu vi muita gente ganhando muito dinheiro, mas no E final... gastando muito dinheiro também. E gastando, né? Tinha um problema... eu tive muitos... Não vou falar conhecidos, vou falar colegas, né? Quando não amigos, que tinha facilidade de ganhar dinheiro, mas tinha problema na família... Então, muitas vezes, o que ganhava já gastava, ou quando ia viajar a trabalho já ficava onde estava viajando, ou gastava na putaria, ou gastava em tudo quanto é lugar. Bom, então vou te fazer uma pergunta, Gustavo. Manda lá. Você tá querendo contar a história inteira no primeiro episódio? Puta, cara, eu Calma, sou ansioso, segura. Eu também sou, tem gente que tá ali assistindo também, tá gostando. Ó, é o seguinte, vou encerrar aqui o primeiro episódio, tem mais história para contar. Você que é vendedor precisa continuar conectado, porque tem muita dica, muita informação que vai aparecer nos próximos episódios. Esse foi o nosso Do Zero à Meta, a construção de uma carreira. Gustavo, obrigado. E vamos preparar o segundo. Obrigado você, Donato. Valeu pelas suas perguntas inteligentes e estamos aí, preparado para mais algumas perguntas chaves aí. Vamos nessa. Bora, valeu!